Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Você já parou para pensar por que as árvores mudam tanto de cor no outono? Aquelas folhas que eram verdes de repente ficam amarelas, laranjas, vermelhas, criando um cenário espetacular. Esse show da natureza acontece todos os anos em várias partes do mundo. Mas qual é o segredo por trás dessa transformação? Hoje a gente vai desvendar a ciência por trás das cores do outono. Para entender essa mudança, primeiro a gente precisa falar sobre o verde. Durante a primavera e o verão, as folhas são verdes por causa da clorofila. A clorofila é um pigmento super importante que captura a luz do sol para fazer a fotossíntese, que é basicamente o processo que a planta usa para produzir o seu próprio alimento. Nessa época do ano, com dias longos e muito sol, a produção de clorofila está a todo vapor, e é por isso que o verde domina a paisagem. A árvore está trabalhando a mil para crescer e se fortalecer. Mas aí, o outono chega e tudo começa a mudar. Com a chegada do outono, os dias ficam mais curtos, a quantidade de luz solar diminui e as temperaturas começam a cair. As árvores são espertas e percebem essa mudança no ambiente. É como se elas recebessem um sinal para começar a se preparar para o inverno. Então elas entram em um modo de economia de energia. A primeira coisa que fazem é reduzir drasticamente a produção de clorofila. Pense na clorofila como uma fábrica que precisa de muita luz e calor para funcionar bem. Quando esses recursos diminuem, não vale mais a pena manter a fábrica aberta. A árvore então começa a desmontar essa estrutura, e a cor verde, que era tão intensa, começa a desaparecer lentamente das folhas. É aí que a mágica realmente acontece. O mais legal é que as outras cores, o amarelo e o laranja, sempre estiveram lá, escondidas debaixo de todo aquele verde. São os carotenoides, os mesmos pigmentos que dão a cor para a cenoura e a abóbora. Durante a primavera e o verão, eles também ajudam na fotossíntese. Mas a quantidade de clorofila é tão grande que eles ficam ofuscados. Quando a clorofila vai embora, os carotenoides finalmente podem brilhar e mostrar suas cores vibrantes. É como se eles estivessem esperando o ano todo por esse momento. Por isso, muitas árvores, como o bordo e o acer, ficam com aquele tom dourado ou alaranjado incrível. Elas não estão criando uma cor nova, apenas revelando uma que já existia. Agora, e os tons de vermelho e roxo? Esses são um pouco diferentes. Eles vêm de pigmentos chamados antocianinas. Ao contrário dos carotenoides, as antocianinas não estão presentes na folha o ano inteiro. Algumas árvores, como o carvalho vermelho, produzem esses pigmentos especificamente no outono. A produção de antocianinas é uma reação química complexa que depende da quantidade de açúcar preso na folha depois que a produção de clorofila para. Quanto mais açúcar e mais luz solar durante os dias de outono, mais vibrantes serão os tons de vermelho e roxo. Por isso que, em alguns anos, as cores parecem muito mais intensas do que em outros. É uma combinação de fatores genéticos da árvore e das condições do clima. E por que as árvores fazem tudo isso? Por que elas simplesmente não mantêm as folhas verdes o ano todo? A resposta é sobrevivência. Manter as folhas durante o inverno seria um desperdício enorme de energia e recursos. Com pouca luz e temperaturas congelantes, a fotossíntese se torna quase impossível. Além disso, as folhas continuariam perdendo água pela transpiração, o que seria um grande problema quando a água no solo está congelada e difícil de absorver. Então a árvore toma uma decisão inteligente: se livrar das folhas. Antes de deixar a folha cair, a árvore extrai todos os nutrientes valiosos que pode, como o nitrogênio e o fósforo, e os armazena nos galhos e raízes para usar na próxima primavera. A mudança de cor é o sinal visível de que esse processo de reciclagem de nutrientes está acontecendo. Depois de recuperar o máximo de recursos, a árvore cria uma camada de células especiais na base da folha, enfraquecendo a ligação com o galho. Eventualmente, com a ajuda do vento ou da chuva, a folha se desprende e cai. Ou ao fazer isso, a árvore entra em um estado de dormência, como se estivesse hibernando. Ela economiza água e energia, ficando protegida do frio e da seca do inverno, pronta para brotar novamente quando a primavera chegar. É um ciclo perfeito de renovação e adaptação. Existe até uma teoria muito interessante sobre as cores vermelhas. Alguns cientistas acreditam que as antocianinas não servem apenas para deixar a árvore bonita. Elas podem funcionar como um protetor solar, protegendo a folha da luz excessiva enquanto a árvore recupera seus nutrientes. Outra hipótese é que a cor vermelha intensa age como um sinal de alerta para insetos, como os pulgões, que procuram um lugar para depositar seus ovos no outono. Uma árvore com folhas muito vermelhas estaria avisando que é forte e cheia de defesas químicas, e que não é um bom lugar para os insetos se instalarem. Ou seja, além de um espetáculo visual, as cores poderiam ser uma estratégia de defesa da planta. O clima tem um papel fundamental na intensidade do show de cores do outono. Para um outono perfeito com cores vibrantes e duradouras, a combinação ideal é de dias ensolarados e noites frias, mas sem geadas fortes. Os dias de sol ajudam a produzir mais açúcares nas folhas,
o que intensifica os vermelhos e roxos. As noites frias sinalizam para a árvore que é hora de parar a produção de clorofila. Por outro lado, um outono muito quente e chuvoso pode estragar o espetáculo. O calor pode atrasar a quebra da clorofila, e a chuva e o vento forte podem fazer as folhas caírem antes mesmo de mudarem de cor. É por isso que o outono é tão imprevisível e único a cada ano. É claro que esse fenômeno é mais famoso em lugares como o Canadá, o Nordeste dos Estados Unidos, o Japão e partes da Europa, onde existem grandes florestas de árvores de folhas caducas, ou seja, que perdem suas folhas, mas essa adaptação incrível acontece em qualquer lugar do mundo onde as estações são bem definidas e as árvores precisam se preparar para o frio. Aqui no Brasil, em algumas regiões de maior altitude no sul e sudeste, também é possível observar esse espetáculo em algumas espécies de árvores. Então, da próxima vez que você vir uma paisagem de outono com todas aquelas cores incríveis, vai saber que não é apenas um evento bonito, mas sim um processo biológico complexo e genial. É a natureza mostrando sua inteligência, se adaptando, economizando energia e se preparando para renascer. É um lembrete de que até mesmo no ato de deixar ir, como a árvore que deixa suas folhas caírem, existe beleza e um propósito maior. A natureza é mesmo fascinante, não é? Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre o porquê das folhas mudarem de cor. É um dos eventos mais bonitos do ciclo da vida na Terra. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.